Talvez você já tenha se perguntado: como que eu faço para ganhar mais dinheiro sem deixar de ser uma pessoa querida e bem vista? Ou então talvez você já passou pela sua cabeça: poxa, será que a forma como eu tenho administrado as minhas finanças vai fazer eu me afastar e perder algumas amizades? E até mesmo você fica aí, né, sempre se questionando: será que eu tenho lidado com as minhas finanças de uma forma orgulhosa? O que as outras pessoas vão pensar de mim? Bom, se você já se fez essas, né, ou outras perguntas que são semelhantes, fica comigo que nesse vídeo aqui eu vou te apresentar como o tipo 2 de personalidade do Eneagrama lida com o dinheiro. Oi, tudo bem? Eu sou a Mari do Carinhosamente e eu trabalho com essa ferramenta maravilhosa chamada Eneagrama. O Eneagrama nos apresenta 9 tipos de personalidade. E a gente sabe muito bem que cada uma dessas personalidades tem uma motivação interna diferente. E é claro que quando a gente fala de dinheiro, nós não estamos falando apenas de dinheiro, gente. Dinheiro, quando a gente fala, né, de finanças, dinheiro, sempre vai surgir o quê? Vários outros sentimentos. Como que é o nosso relacionamento financeiro quando a gente está lidando diretamente com o dinheiro? A nossa autoconfiança, a nossa autossuficiência, a nossa resiliência, a nossa capacidade de nos sentirmos seguros. Como que a gente lida com o prazer, como que a gente lida com a abundância e com a escassez. Tudo isso está muito mais enraizado em nós e na nossa personalidade do que a gente pensa. E nesse vídeo aqui eu vou apresentar como que todas essas raízes fazem sentido para a personalidade tipo 2 do Eneagrama. Então eu já quero te pedir antecipadamente para que você deixe o seu like se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal que eu tô sempre fazendo vídeos novos falando sobre Eneagrama, personalidade, carreira, relacionamento e também vídeos como esse aqui falando de como você pode melhorar a sua relação com as suas finanças. A gente sabe que o olhar através da janela do Eneagrama vai nos apresentar alguns padrões de como a gente pode nos comportar diante das finanças. Os nossos comportamentos, na verdade, eles são o resultado das nossas motivações. Mas eu preciso te lembrar que quando a gente fala de dinheiro e de finanças, não é apenas pela janela do Eneagrama que a gente acaba enxergando o mundo. Sempre as nossas crenças, aquilo que a gente foi ensinado, as nossas vivências também vão influenciar diretamente como a gente tem administrado as nossas finanças. A diferença é que quando você sabe qual é o seu tipo do Eneagrama, por que você decide as coisas da forma como você decide, isso também vai afetar como você está lidando com as suas finanças. Se você ainda não sabe o seu tipo do Eneagrama, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para que você possa assistir, conhecer essa ferramenta e saber um pouquinho de cada tipo do Eneagrama, para que depois você possa, assistir essa série com muito mais tranquilidade e mais conhecimento, sabendo exatamente qual o seu tipo do Eneagrama. Para fazer esse vídeo aqui, eu juntei várias informações e conhecimento através da minha experiência. Eu já trabalhei de formas diferentes. Já fui CLT, já fui prestadora de serviços presenciais, prestadora de serviços online e também produtos digitais. Bom, quando a gente muda a forma como a gente ganha dinheiro, isso muda também a nossa mentalidade. Quando você é CLT, quando você é empreendedor, isso começa a mexer na nossa forma de administrar e ver as nossas finanças. E isso também não é diferente quando a gente começa a investir dinheiro. Então, faz um tempo já, eu e meu esposo investimos, o nosso dinheiro na bolsa de valores, em algumas ações, algumas empresas, enfim. E toda essa relação de como a gente vê o mundo, de como a gente vê as finanças, fica muito mais claro porque a gente conhece os tipos do Eneagrama um do outro. Eu entendo exatamente as minhas motivações, o que eu quero na hora de decidir comprar essa ou aquela ação. E ele também, eu consigo entender certinho o que deixa, ele com medo e
e o que que traz prazer na hora de ele fazer os devidos investimentos. Bom, eu tô contando isso para vocês porque apesar de eu não ser uma especialista na área financeira, eu já tenho praticado isso há muito tempo, não só diversificando a minha forma de ganho, como também buscando investir. E eu percebo, gente, ao longo desses anos, atendendo com o Eneagrama, como a parte financeira, como o nosso dinheiro está diretamente ligado à nossa personalidade. A nossa personalidade revela, sim, pontos cruciais, o que dói na gente e o que faz a gente tomar aquela, decisão da melhor ou da pior forma. E falando então, sobre a personalidade do tipo 2, eu vou apresentar para vocês as qualidades, as vantagens, as dificuldades e no final do vídeo eu também vou deixar aqui algumas explicações de como na prática você pode começar a olhar para a sua vida financeira e melhorar essa relação. Então eu quero lembrar que nesse vídeo eu vou te apresentar os padrões relacionados ao comportamento do tipo 2 de personalidade, mas eu não vou entrar em pormenores relacionados às asas, um tipo 2 com as asas, a influência dos instintos e nem vou falar sobre os níveis de desenvolvimento. Eu vou falar do que é mais comum aos tipos 2, levando em consideração a sua motivação. E aí a gente sabe, que o tipo 2 vai naturalmente olhar para aquilo que as pessoas querem, para aquilo que as pessoas precisam. Tipo 2 de personalidade, são pessoas muito orientadas aos relacionamentos. Eles são pessoas que costumam ser atenciosas, costumam ser generosas, mas eles também são pessoas orgulhosas, porque eles acabam fazendo isso pelo outro, porque na verdade ele acredita lá no fundo que vai ser amado se ele fizer algo pelos outros. E não é por todo mundo não, é por aquelas pessoas que ele acredita que vão lhe dar o amor que ele espera. E aí, o tipo 2 tem uma mania, vamos dizer assim, que é muito mais do que uma mania, isso tá, dentro da sua crença, sobre, ele acredita que ele tem que evitar as suas próprias necessidades. E tudo isso que eu tô falando para vocês são padrões de comportamento que estão ligados às motivações do tipo 2. E quando ele vai também lidar com as finanças, isso influencia diretamente. Agora, começando pela parte boa, vamos ver o que o tipo 2 tem de bom aí, que a gente pode considerar uma qualidade e uma vantagem na hora de lidar com as finanças. O dinheiro para o tipo 2 está sempre muito conectado a fazer ligações com as pessoas, conexões entre as pessoas. Como o tipo 2 tem uma facilidade muito grande em ser empático e entender o que a outra pessoa está precisando e às vezes ele até acaba se colocando como sendo aquela pessoa que vai suprir essas necessidades. Olhando pelo lado positivo, os tipo 2 conseguem muitas vezes uma grande ascensão nos seus trabalhos porque são aquelas pessoas mais assertivas e certeiras na hora de lidar com aquilo que cada pessoa no seu trabalho precisa. E é óbvio, que eles estão sempre também prestando atenção em quais as vantagens eles vão receber de acordo com as pessoas que eles estão observando e atentos para satisfazer as suas necessidades. Então eles começam a gerar valor para essas pessoas, valor no trabalho, valor com o agrado ou tentando suprir aquilo que ele acredita que a outra pessoa espera dele. Então são pessoas que costumam ser também muito otimistas. O tipo 2, em geral, tem uma probabilidade de focar mais na solução do que ficar focando no problema. Como eles são otimistas, eles fazem mais ou menos o seguinte: bom, tenho esse problema aqui. Como que eu vou fazer para resolvê-lo a partir daquilo que eu tenho de melhor? E uma dessas coisas vai ser quais conexões que eu tenho que juntar, para quem, em que lugar ou com quais pessoas eu vou movimentar aqui para que eu possa resolver esse problema. E isso, ligado à vida financeira é muito válido, porque são pessoas que não vão ficar ali, às vezes se questionando, se queixando, mas vão focar naquilo que é positivo para tentar resolver de uma vez por todas a situação financeira em que ele se encontra. Costumam ser pessoas que são muito generosas com as pessoas. E eu não vou falar da parte do orgulho, da manipulação, isso vai vir lá na frente, Mas
Essa generosidade que os tipos 2 têm tem muito a ver com valorizar também esse tipo de ação de outras pessoas. Então, independente do instinto, é muito comum a gente ver os tipos 2 que entendem que se as suas necessidades estão supridas de alguma forma, por que não fazer algo para alguém? Geralmente são pessoas que não vão dizer não, são pessoas que vão apoiar projetos, que vão apoiar outras pessoas, porque eles sabem muito bem como é importante atender e ajudar aos outros. Quando seus corações são de fato generosos e não estão pedindo nada em troca, não estão fazendo aquela barganha por achar que vai ser amado, eles acabam também tendo muitas ações positivas relacionadas as suas finanças. E eu não tô falando, gente, em dar dinheiro para as pessoas. Eu tô falando em quando o tipo 2 sabe que ele consegue gerar valor para alguém e aquilo que ele está gerando na vida da pessoa vai fazer a vida daquela pessoa o quê? Melhorar, ser transformada. Eu vejo, eu convivo de perto com algumas pessoas que são tipo 2 e eu vejo como eles se esforçam em compartilhar conhecimento, por exemplo, ou ensinar alguém a fazer alguma coisa, ou fazer um favor, ou apresentar aquilo que eles têm de melhor, porque eles sabem que aquilo ali pode de fato mudar a vida de uma pessoa. São pessoas que sempre vão buscar ter dinheiro, ou na maioria das vezes, vão buscar ter dinheiro porque eles pensam o seguinte: se eu for a pessoa que tem dinheiro, que de fato eu tenho a minha independência, eu nunca vou ser a pessoa que vai precisar ser ajudada. Como eu falei lá no começo, o tipo 2 tem uma dificuldade muito grande em enxergar as suas necessidades, a decidir de fato aquilo que eles querem, porque simplesmente faz parte da sua vontade. Lá na sua infância, se você assiste sobre os padrões da infância, eu até vou deixar um link aqui em cima de um vídeo que eu fiz falando sobre como funciona o padrão da infância de cada tipo do Eneagrama. Eu vou linkar aqui para você o padrão da infância do tipo 2. Lá na infância, as crianças tipo 2 perceberam que elas eram amadas, elas eram queridas e bem vistas quando elas estavam atendendo às necessidades das pessoas ao seu redor. Às vezes os seus pais, enfim, seus irmãos. E também eles percebiam que eles eram amados. Ao mesmo tempo, algumas crianças não foram amadas da forma como elas gostariam, não tiveram suas necessidades atendidas. E para algumas gerou aquela crença que significa, poxa, então, se eu quero ser amado ou amada de verdade, eu preciso merecer, eu preciso fazer algo por alguém. E aí ele acredita que ter necessidades próprias não é bom. E aí na hora que eu falo sobre dinheiro, essa verdade interior também está ali. Muitas vezes o tipo 2 prefere ser aquela pessoa que tem dinheiro e muitas vezes se ele estiver passando por uma dificuldade financeira, não sabe administrar os seus recursos ou até mesmo não sabe como ganhar mais dinheiro, ele vai ter muita dificuldade de pedir ajuda. E aí, falando de algumas coisas que são mais profundas e acabam atrapalhando o tipo 2 na hora de administrar as suas finanças, é que essa falta de noção com o seu próprio bem-estar também vai atrapalhar o seu bem-estar financeiro. O tipo 2 está a todo tempo pensando: como que as pessoas vão gostar de mim? E aí, ele vai moldando o seu pensamento, suas atitudes e os seus comportamentos através daquilo que ele acredita que as pessoas vão gostar dele ou que as pessoas estão esperando dele. Eu falo isso, gente, porque imagine você em uma família em que as pessoas acreditam que quem tem muito dinheiro é a pessoa que se acha, é a pessoa que infelizmente conseguiu dinheiro de forma ilícita. Sabe aquela família que tem ali um pensamento central como colocando o dinheiro como algo extremamente negativo? Imagina que um tipo 2 nessa família, ele vai ter o quê? Aversão ao dinheiro, porque ele pensa, poxa, se eu ganhar bastante dinheiro, todas essas pessoas da minha família não vão gostar de mim, porque eu não estou cumprindo com os padrões do que eles acreditam sobre finanças, sobre dinheiro, sobre enriquecer. E aí o tipo 2, sem perceber, vai se moldando aquilo que eles acreditam. O que o outro gosta de mim? O que o outro espera de mim?
E muitas vezes é comum a gente ouvir alguns tipos 2 falarem que eles se sentem muito culpados por gastarem o seu próprio dinheiro ou por terem as coisas boas, como se fosse um egoísmo. E aí a gente sempre vai ver pessoas que são tipo 2 e que conseguem ganhar dinheiro e que acabam sendo pessoas murrinhas, porque não gastam o seu dinheiro de jeito nenhum. E às vezes não é só por ter, né, querer ter o dinheiro, é porque realmente eles têm dificuldade de se sentir bem com o fruto do seu próprio trabalho. Eu trabalhei, realizei algo legal, gerei valor, tive um retorno, porque querendo ou não, finanças e dinheiro também está relacionado à nossa valorização e o amor, né, que a gente recebe. Então imagine que você gerou um valor muito legal para algo ou para alguém e aquela pessoa está te retornando isso como reconhecimento em forma de dinheiro. Como o tipo 2 tem uma dificuldade em receber, ele também vai ter uma dificuldade e às vezes vai se sentir culpado na hora de gastar. Agora, tem alguns tipos 2 que vão sim gastar, mas vai ser para retroalimentar a sua capacidade de seduzir as pessoas e mostrar que ele é muito querido. Por exemplo, a gente vê alguns tipos 2 que usam o dinheiro para si, mas na verdade, né, ele quer construir a sua própria imagem. Então a gente vê tipos 2 gastando dinheiro ou usando, né, o seu dinheiro apenas com o seu corpo, né, com a parte física. Outros vão construir o quê? Aquilo que a família espera de que é alguém, né, bem-sucedido, alguém bem querido, alguém que está se dando bem na vida. Nossa, fulano é muito querido, olha como ele está se dando bem na vida e ele também ajuda muitas pessoas. Então, tipo 2 vai gastar dinheiro com ele, mas na verdade é para que indiretamente ele crie aquela imagem de pessoa querida e tudo aquilo que a família espera e que no fundo o tipo 2 às vezes tá querendo suprir. Se você é tipo 2, isso tá fazendo sentido para você? Vai deixando aqui embaixo seus comentários e se você conhece alguém que é tipo 2, aproveita, né, e já convida essa pessoa para assistir esse vídeo aqui também. Agora, quando a gente fala, gente, de dificuldade em pedir ajuda, isso é muito sério para o tipo 2. Por quê? Imagine que você está passando por uma situação extremamente difícil, que você não sabe como resolver. Não só uma situação financeira, uma situação emocional, questão relacionada a seu emprego, enfim. O tipo 2, ele tem uma dificuldade imensa em dizer essas palavras. Olha, eu estou precisando da sua ajuda. Me auxilie a melhorar essa situação. Como ele tem essa dificuldade, ele acha o quê? Pessoas pelas quais ele já fez alguma coisa e aí é o único momento que ele sente, bom, se eu já fiz alguma coisa por essa pessoa, é para ela que eu posso pedir ajuda, afinal, ela tá me devendo. Só que aí o tipo 2 começa, né, pedir ajuda ou esperar esse retorno de alguém que talvez não saiba como ajudar ou não consiga lhe dar esse retorno. E aí ele vai cair, né, naquele seu padrão negativo de, poxa, olha só, eu faço as coisas pelas pessoas, mas ainda assim, quando eu preciso, eu não recebo um retorno. E isso acaba, gente, também acontecendo financeiramente. Se o tipo 2 tem ali, né, uma facilidade, já tem um dinheiro, um recurso em que ele pode auxiliar as pessoas, ele vai dar o dinheiro, ele empresta, ele ajuda a pessoa, ele empresta carro, ele empresta seus bens, ele não tem às vezes muito problema com isso, não tem problema de dizer não. Inclusive, muitos tipo 2 têm dificuldade, né, de dizer não. E aí ele faz tudo isso pelas pessoas. Só que quando ele precisa, é exatamente dessas pessoas que ele vai cobrar essa conta. Só que se a pessoa, por um motivo ou outro, disse não ou realmente não está conseguindo ajudar, o tipo 2 vai ficar chateado, vai se sentir usado. E alguns vão cair, né, naquele padrão de mostrar para a pessoa, tu não me ajudou, mas daquela vez que tu tava lá ferrado, se não fosse eu, a tua vida não teria mudado.
Isso é ruim, porque ele quer o quê? Nutrir as suas relações, fazendo as pessoas serem dependentes dele de várias formas. O tipo 2 precisa se sentir necessário, e a gente sabe muito bem que dinheiro também é uma forma de mostrar-se necessário. É aquela pessoa que diz: se precisar de mim, eu estou aqui. Quando na verdade ela quer ser chamada, né, para preencher esse vazio de ter que se sentir necessário a todo tempo. E aí, a gente vê muito também alguns padrões de tipo 2 que acabam suprindo as necessidades dos seus pais. Se os seus pais acreditam, né, que ganhar dinheiro é bom ou é ruim, é isso que ele vai fazer. Se os seus pais acham que dar dinheiro para todo mundo é muito bom, é o que o tipo 2 vai fazer. E eu falo de pai, gente, porque essa é a nossa relação primária. O tipo 2 tem uma relação muito forte, muito conectada àquilo que a sua mãe, em especial, pensa sobre ele. Isso também vai servir para outros parentes, mas a mãe é a figura principal. Agora, quando o tipo 2 já está adulto, ele casa, por exemplo, ele se relaciona com alguém, às vezes há uma transferência de: eu preciso sentir que eu sou amado por essa pessoa, logo eu incluo a forma de como eu penso de acordo com aquilo que eu acho que aquela pessoa pensa de mim ou espera de mim. E aí, essa é a dificuldade de tipo 2, criar para si a sua própria forma de lidar com dinheiro, pensar sobre dinheiro, o que você acredita que é certo ou que é errado fazer com o seu dinheiro. Quais os seus planos? Por que você está ganhando mais dinheiro? Por que você está poupando dinheiro? Até quando? Até onde você pode dar, doar e até quando e até onde você precisa, né, guardar esses recursos? Tudo isso fica muito confuso, porque o tipo 2 está sempre tentando suprir as necessidades dos outros, e eu não tô falando de necessidades financeiras, tô falando às vezes de necessidade de pensamento e de expectativa, quando na verdade ele ainda não sabe exatamente qual o seu plano de vida. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de colocar a vontade dos outros, aquilo que os outros precisam, acima do que ele está precisando. E aí, né, o tipo 2 acha assim, muito seriamente, que quem não faz isso não é bom. Então, pensa comigo, uma personalidade que tem uma crença fundamental de que se eu faço algo para mim, se eu coloco a minha necessidade em primeiro lugar, eu não sou uma pessoa boa. A gente vê também muitos tipos 2 caindo nesse padrão de comportamento, também com as suas finanças, também com o seu dinheiro. Poxa, se eu ganho dinheiro, se eu ganho recursos e penso em mim, isso é muito ruim. Tá vendo como isso é muito mais profundo do que a forma como eu lido com dinheiro, como eu pago as contas? Isso é algo visceral, tá dentro do seu coração. E por isso é necessário conhecer o seu tipo de personalidade, observar o que você aprendeu sobre dinheiro na sua família e começar a se moldar, a se entender e crescer, desenvolver a sua personalidade para que você não seja refém dessas mensagens inconscientes de que você não é uma pessoa boa se você fizer algo simplesmente porque você quer, porque você gosta, por suprir as suas próprias necessidades. E falando, né, de algumas ações práticas, algumas coisas que o tipo 2 pode começar a fazer na sua própria vida, a primeira delas é: pare um tempo para pensar sobre qual o rumo que a sua vida está levando. Quais planos da sua vida realmente estão de acordo com aquilo que você quer construir? A forma como você tem gerido as suas finanças também vai aparecer nesse plano. Afinal, a gente sabe muito bem que o dinheiro é extremamente necessário para que a gente mantenha a nossa felicidade, para que a gente mantenha o nosso sustento, para que a gente consiga realizar as coisas e ter conforto para nossa família, para as pessoas que a gente ama e também para nós. Então, o tipo 2 pode começar aí fazer um exercício de cada pessoa da sua família, por exemplo, escrever qual a vida que eles gostariam de ter. Você vai perceber que cada um deles tem um pensamento diferente, mas você também precisa escrever e pensar sobre como você gostaria de viver. E aí, o segundo tópico é:
de acordo com aquilo que eu realmente quero viver, não só para suprir a necessidade de outras pessoas, qual o plano que eu preciso fazer para chegar naquele lugar que eu gostaria. Eu sei, né, que muitas vezes o tipo 2, ele tem dificuldades na hora de se relacionar, por exemplo, quando ele tá se esforçando, quando ele tá trabalhando, quando ele tá ganhando dinheiro, mas ele vê que o parceiro ou a parceira não estão dando tanta importância assim para esse quesito. Então é como se ele trabalhasse, se esforçasse, ganhasse bastante dinheiro e ele nunca cobra do outro, ele tá sempre suprindo o outro. Até que chega um momento que ele diz: olha, a tua vida não seria nada se eu não estivesse fazendo as coisas por ti. Esse é um padrão de que o tipo 2 às vezes esquece de observar aquilo que ele acredita sobre a vida e ele fica fazendo as coisas pelo outro e depois ele cobra. Será que aquilo que você tem feito para a sua vida é apenas para suprir a expectativa do outro? Segunda pergunta, será mesmo que é isso que o outro espera de você? Muitas vezes, talvez você pode estar trabalhando, se esforçando, ganhando dinheiro, fazendo várias coisas, administrando, e o que o outro queria é uma outra coisa que você nem mesmo parou para perguntar. Porque o tipo 2 costuma também achar que ele sabe, que ele percebe as necessidades da outra pessoa. É importante, gente, eu falar de dinheiro, né, e relacionamento, porque sim, as duas coisas estão extremamente conectadas. Quando o tipo 2 constrói uma vida para o outro, quando na verdade o outro nem quer, ou o contrário, quando o tipo 2 esquece totalmente aquilo que ele gostaria de construir. E é importante a gente falar também que uma outra coisa que é muito prática na hora que o tipo 2 pode começar a resolver, né, essas questões relacionadas à forma dele dizer sim e dizer não, a gente tem aqui dois tópicos. A gente vai ter o tipo 2 que vai dizer não para as outras pessoas, mas ele vai dizer não porque ele precisa ter bastante dinheiro para nunca precisar de ajuda. Do outro lado, a gente vai ter aquele tipo 2 que não consegue dizer não para ninguém. Ele nunca consegue guardar o seu próprio dinheiro e administrar as suas finanças se colocando como prioridade. Então, qual desses tipo 2 você pende mais? Você é aquela pessoa que já conseguiu ganhar dinheiro, mas isso está ligado ao seu orgulho de não querer pedir ajuda para as outras pessoas? Ou você é aquele tipo 2 que mesmo trabalhando, mesmo sem dinheiro, você vai lá e empresta porque você não consegue dizer não para as pessoas. Observe esses padrões que são extremos do tipo 2 e comece a repensar. Por que você dá? Por que você guarda? Como que está a sua relação de decisão com o dinheiro? Ela está construindo e suprindo de fato as suas necessidades, a sua vida e o seu plano futuro, aquilo que você quer conquistar? Ou você está apenas retroalimentando a sua necessidade de se sentir amado, de ser sempre aquela pessoa que ajuda, mas não ser aquela pessoa que nunca está precisando de ninguém? Comece a observar, para que você possa começar a mudar a sua prática, a forma como você lida com o seu dinheiro, a forma como você ganha dinheiro e a forma como você administra. A primeira coisa que você tem que fazer é observe que padrões atualmente já estão pegando você. E isso também está extremamente conectado à sua relação no trabalho. Muitas vezes o tipo 2 acaba deixando as oportunidades para as pessoas, achando que, na verdade, né, ele até queria subir de cargo, ele até queria conquistar aquele lugar, mas afinal, né, a minha necessidade não é tão importante assim, vou deixar outra pessoa aí na minha frente. O contrário também acontece, o tipo 2 que diz, não, deixa que eu assumo, eu sou a pessoa capaz de resolver todas as coisas aqui. Nos dois casos, você pode dar com os burros na água, você perceber que você não tinha toda a capacidade suficiente e acaba aí entrando em algumas funções sem de fato ter a capacidade técnica, o que atrapalha também a sua vida financeira. E o extremo também acontece. Quantas oportunidades você deixou passar por não colocar as suas necessidades, de fato, no lugar delas, não é na frente dos outros. Porque essa é a ordem. Primeiro você cuida de você, para que você esteja bem o suficiente e depois você consiga, ajudar e cuidar das outras pessoas.
Eu espero que esse vídeo tenha feito bastante sentido para você e quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever nesse canal para continuar assistindo os outros vídeos que eu falo sobre Eneagrama, personalidade, carreira e também sobre relacionamentos. Um beijão e até o próximo vídeo.